Olá, eu sou a Niki Sakamoto e este é o programa Charme que está começando agora. Sejam bem-vindos. No programa de hoje eu vou conversar com a Cristiane Santos, que é psicóloga, especialista em gerontologia, e a gente vai conversar sobre como os idosos, como está o gerenciamento da qualidade de vida dos idosos durante a pandemia. Cris, prazer te receber aqui novamente, agora em estúdio, aqui na TV Galega. Seja muito bem-vinda. Obrigada novamente pelo convite, Niki. Fico agradecida por poder novamente ter uma oportunidade de estar com você e falando sobre algo que me encanta, do qual eu tenho muita admiração, e você sabe que é o envelhecimento, Quero parabenizar todas as pessoas, que estão na área da gerontologia, que têm essa especialidade e que estão vivendo esse momento junto com essa população que é a mais vulnerável, que está mais em risco nesse momento. Então, agradecer a todos os colegas pelo empenho que todos estão tendo frente a toda essa situação. É verdade, no momento que a gente precisa de muita proteção, Verdade. Cris? Estão fazendo um trabalho maravilhoso. Falando Sim. em proteção, eu queria agradecer a Santa Proteção, que me mandou de presente esse Face Shield, porque hoje em dia, a gente precisa de muita proteção. E é incrível como algumas empresas nascem no meio de uma crise, usando a criatividade, Cris? Exatamente. E a Santa Proteção foi uma dessas empresas. Ela está com 3 meses, nasceu em pandemia, de uma necessidade da doutora Carla, que é dentista, porque essas Face Shields, elas são usadas principalmente por profissionais da área da saúde, E o marido dela que projetou muito bacana. uma máscara, vendo as necessidades da esposa, isso é muito, muito bacana, Sim. E nasceu a Santa Proteção. Então, quando eu descobri que era uma empresa blumenauense, eu fiquei super feliz, porque a gente vê uma crise econômica que a gente está atravessando, pessoas que criam, que são criativas e que atendem uma necessidade do mercado, Exatamente, a criatividade, A criatividade que as pessoas têm. Eu, por exemplo, a minha criatividade foi elaborar uma cartilha, de como estar lidando e gerenciando os cuidados com os idosos nessa pandemia, Então a gente coloca a nossa criatividade. Às vezes são ideias que a gente não para pensar, mas mediante a situação a gente dá um passo atrás, aquela ideia, ela ressurge novamente e você coloca em prática. Então, super beijo, muito obrigada. E para quem quiser também uma Face Shield, porque proteção nunca é demais, é só acessar o Instagram, @santa_proteção. Legal, Cris, Niki. como é que estão os nossos idosos? Como os idosos estão lidando com essa pandemia? Bom, Niki, os idosos são a população mais vulnerável nesse momento, são a população que está mais em risco, então são as pessoas das quais nós estamos tentando proteger a todo momento, certo? Criando estratégias. Mas o que eu percebo, Niki, que hoje nós temos os idosos ativos, saudáveis, nós temos os idosos patológicos, os idosos que precisam de assistência de um cuidador, seja ele profissional, seja ele um cuidador familiar. E essas pessoas, elas estão em quarentena, elas estão em isolamento. E o isolamento delas é com outras pessoas, certo? Então, assim, como que elas estão vivendo esse momento? O que nós podemos criar de estratégias para que elas passem por essa situação de uma forma mais amena? E daí, nessa situação, eu elaborei uma cartilha. Nessa cartilha, ela serve tanto para os momentos de pandemia, como para depois, pós-pandemia. Claro. E ela traz atividades, ela traz resgate de memórias afetivas. Usasse a tua criatividade também. Exato. Eu usei a própria demanda do meu trabalho, que é a pessoa idosa, para elaborar a cartilha. Então, nós temos idosos, se for falar, nós mesmos, já passamos por tantas situações. Aquela situação da angústia, da tristeza, da raiva, aquela ansiedade que a gente fica de ver tudo acabar e não acaba. E os nossos idosos também. Então, um idoso que tem uma crise, que tem ansiedade, e ele passa a ter uma crise de ansiedade, quem está cuidando dele tem que ter um olhar para isso. Tem que perceber que aquela situação está atípica. Então, nós temos que buscar estratégias para solucionar aquele problema. Vou te dar um relato bem rápido de um idoso que tinha diagnóstico de depressão. E ele passou 2 dias sem comer.
E a cuidadora dele, meu Deus, ele não quer comer. Então a família me procurou falando, Cris, ele não está querendo comer, o que será? Mas ele é depressão, então ele deve ser da depressão e tudo mais. Vamos investigar, vamos ver o que está acontecendo. E na verdade o que estava acontecendo é que ele não estava conseguindo associar a falta da presença da família na casa dele, porque ele não estava recebendo mais a família, ele estava sob os cuidados da cuidadora e ele não conseguia entender. Então ele achou que ele estava abandonado. Né? Então a partir disso, entre o decreto que a gente tem de manter o isolamento e tudo mais e a saúde mental desse idoso, o que a gente faz, Nick? A gente elabora uma estratégia para que ele possa receber a visita. Né? Então tomamos todos os cuidados, elaboramos 2 dias de visitas para ele, onde ele pôde ver os filhos, os netos, e no fim ele já estava dizendo assim, que bom que vocês estão tudo bem, tchau, 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 ele dizia. E assim ele voltou a comer aos poucos, e está super bem. Então, para ver o quanto é importante esse nosso olhar, o olhar de quem cuida. E também, como administrar essa ansiedade? Tanto da parte do cuidador, como da parte do idoso também, né? Sim. Porque o cuidador também se sente ansioso em muitos momentos, né? Sim. Porque somos seres humanos, né, Cris? Meu Deus, a gente vive uma ansiedade também, né, Nick? Não, por isso que eu digo, o idoso não está sendo cuidado sozinho, né? Tem alguém cuidando dele. E essa pessoa está passando por sensações parecidas com as que ele tem. Nós temos idosos que estão passando muito bem a quarentena. Nesse momento, o idoso que domina a tecnologia tá melhor, né? Talvez está se virando muito bem, né? Uhum. Do que aquele que não está, né? Mas também não quer dizer que não pode chegar no momento do tédio. A gente pode até falar sobre isso, certo? Porque o que acontece? Os idosos, eles passam a não entender que às vezes ele precisa de auxílio. Por exemplo, um idoso, ele não toma água direito e a falta de água causa confusão mental. Então, quem é que vai olhar por ele? O cuidador, que vai ter que hidratá-lo. Por exemplo, a respiração. É automático a gente respirar. Nós não paramos para pensar a forma que nós vamos respirar. É muito automático. E a respiração, ela influencia também na diminuição da ansiedade. Verdade. A respiração diafragmática, ela ajuda a oxigenar o sangue. E se você aprende a fazer ela corretamente, você causa uma sensação de alívio, de diminuição, no caso, do estresse e da ansiedade. Então, o cuidador que está com o seu idoso pode ajudá-lo a amenizar essa sensação de ansiedade e de estresse. As notícias ruins. Nós não devemos deixar de dar as informações ao idoso. Ele precisa estar ciente do que está acontecendo. É difícil, né? Ligar a televisão. Exatamente. Tá muito difícil, né? Mas ele precisa estar ciente. Só que a gente não precisa potencializar os fatores estressantes, entendeu? Entendi. Então, assim, atividade física é muito importante, Nick. Né? E a gente tem ali na internet que pode usar a internet a favor para fazer as atividades físicas online. Tem vários profissionais da área da educação física ensinando, né? E o cuidador pode fazer junto. Eu sempre falo... Jogos também. Para aliviar a ansiedade, a gente tem que estar com o corpo e a mente ativo. Então, é isso que nós temos que fazer. Ocupar o corpo e a mente. Fazendo coisas que se goste, né? Só que para isso tem que conhecer o idoso. Que nem tudo ele aceita, né? Por exemplo, a meditação... Ele tem as suas preferências. Ele tem suas preferências, né? E nós devemos conhecer quais são as preferências dele, porque aí sim nós vamos estar respeitando a individualidade do idoso. Não é querer enfiar a goela abaixo e dizer que ele tem que aceitar aquilo. Não, nós temos que respeitar a individualidade dele. E a gente só respeita a individualidade dele fazendo uma boa escuta, ouvindo ele, né? Então, isso é muito importante. A meditação, né? O fato de meditar, de refletir, nós não estamos falando de crenças religiosas, nós estamos falando de momento de reflexão. Se o seu idoso gosta desse momento de reflexão, tire um momento, elabore uma rotina e coloque nessa rotina uma reflexão. Cris, essa quarentena ela está se estendendo, né? Sim, a gente inicialmente achou que seria por um período
menor de tempo. Exato. E até agora a gente não tem uma vacina ainda, então a gente sabe que vai demorar ainda alguns meses, né? A gente não Sim. pode fazer uma previsão ainda, né? E chega um momento que a criatividade, a gente não sabe mais, né, o que fazer, e o tédio realmente se esgota as possibilidades e o tédio se instala, né? Sim. O que tu sugeres nesse momento, querido? A gente tem que aprender a lidar com todas as situações, tá, Miki? E a gente tem que aprender a aceitar. E o tédio é uma delas. A gente tem que aprender também a aceitar o tédio. Quantas vezes nós queríamos ou desejávamos um tempo para ler um livro, para ficar sem fazer nada, para tomar um café sossegado? Quantas vezes nós desejamos o ócio, né? Que a gente diz que é o ócio valioso. Não é o ócio da preguiça, é o ócio que tem significado, que tem valor. Então a gente tem que aceitar o tédio e aproveitar e fazer dele um ócio valioso. Curtir esse momento. A gente tem que trabalhar com a aceitação, com a frustração. E tem um ditado que diz, né? O tempo é o melhor remédio. E é assim que está sendo. O tempo vai ser o remédio. É verdade. Cris, queria te parabenizar por esse trabalho lindo que tu faz, né, com os nossos idosos, nossos seniors, né? Também. Os nossos seniors. Te desejar muito sucesso, né? Muita força também, porque Obrigada. É necessário, né? Verdade. E eu sei que é um momento que eles estão precisando muito, né, de ti. Sim. Porque o psicológico fica realmente muito abalado, Bastante. né? Então, parabéns pelo teu trabalho e eu te aguardo mais vezes aqui no Charme. Obrigada, Niki. Gratidão. E que passe logo, né, E que Cris? tudo passe logo e tudo que passe logo. a gente saia bem, né? Que a gente possa tirar coisas boas no meio desse caos É todo. verdade. E que nossos idosos sejam protegidos, fiquem protegidos, né? Isso aí. Que a gente deseja o melhor para eles sempre. E a todos, né, não se esqueçam, né, quando a gente cuida de si, a gente cuida do outro também, né? Exato. Obrigada, viu, Cris? Bom, a gente vai para o intervalinho comercial e a gente volta já já com o segundo bloco do programa Charme aqui para você. Não saia daí!